Amiga, você nunca vai ser tão feminina quanto a menina que teve presença paterna. Quanto a menina que teve família estruturada. Família estruturada não vem só do financeiro, família estruturada vem de um cuidado. Desiste, você nunca vai ser tão feminina quanto ela. Você pode ser vaidosa, mas feminina, que vem da questão da energia, não vai rolar. Grande parte do que você é hoje vem da sua infância, vem do que você escutou, vem do que você passou, vem do que você entendeu. É claro que a gente chega num ponto da nossa vida que a gente pode falar assim, olha, o que eu passei não me define, né? Porque eu passei por isso na infância, que eu vou aceitar passar isso pelo resto da minha vida. E foi isso que eu fiz. Mas, se você passou a maior parte do seu tempo tendo que cuidar do seu irmão, cuidar da sua mãe, cuidar da sua família, Eu diria o seguinte, você nunca vai ser feminina porque você não é uma mulher branca de classe alta ou passável nas altas classes. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Eu queria usar como mote o artigo A Infantilização da Mulher Branca, Dispositivo de Raça, Gênero e Classe, da Fabiana Albuquerque. Tomar ele como base para compreender que muitas vezes o ideal de feminilidade que a gente tem é um ideal construído em cima do corpo branco e do corpo branco que não precisava trabalhar. A delicadeza, aquela coisa da inocência suposta, da suposta ingenuidade, todos esses elementos, para além da vaidade, são elementos que nascem e crescem no Brasil a partir da figura da sinhá moça, da moça branca das grandes fazendas. Isso é a construção do imaginário de o que seria a feminilidade. E aqui eu estou tentando trazer aqui um caminho a partir do vídeo inicial, para a gente poder percorrer. Não vou falar muito sobre energia, eu acho que isso não existe. Para mim, o que importa aqui é a construção dessa identidade feminina, que é uma identidade social. E essa identidade, ela evidentemente, para a gente se adequar a ela, para você, para alguém se adequar a ela, é necessário incorporar certas condutas sociais, certas condutas que podem ser reconhecidas socialmente. E de fato, desde a nossa tenra infância, a gente está aprendendo a ser gente em sociedade. E esse aprendizado, ele não é abstrato, jogado, Ele acontece a depender da classe que a gente pertence, do local que a gente mora, a depender da nossa cor, a depender do nosso gênero. Ou seja, certas condutas que são perceptíveis e que valem muito, que fazem parte do critério de percepção do mundo, de uma moça branca, de uma classe alta, super feminina, nem fazem parte do horizonte de ações de uma mulher que mora numa periferia de uma cidade grande, por exemplo. Porque ver pessoas ricas no TikTok não é o suficiente para você aprender a ser a pessoa rica. Assim como ver mulheres que esbanjam feminilidade no TikTok não são o suficiente para você aprender a ser essa coisa feminina idealizada. E convenhamos aqui, eu não estou querendo dizer que é uma ordem do dia, ser essa coisa idealizada feminina. Só estou querendo explicar que, de fato, a maneira como a gente aprende a ser em sociedade vem desde a infância e não tem como fugir disso. O Erving Goffman, ele tem um livro chamado Estigma. E aqui eu queria pegar uma coisa que ele fala sobre estigma que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte, estigma é o tipo de elemento que uma pessoa, quando ela está participando de um grupo de pessoas ditas normais, ela vai tentar esconder ou desconsiderar, Porque esse estigma, quando ele é visto pelas pessoas ditas normais, ele faz com que a pessoa estigmatizada seja ou desacreditada ou desacreditável. Ou seja, se é um estigma que dá pra ver de cara, já à primeira vista, dá pra perceber que é uma pessoa que está destoando do grupo, destoando do normal ali, ela é desacreditada. Mas se você percebe que tem algo de errado, mas não é tão explícito o elemento que está fora do normal, do comum, E aqui a gente pode falar, por exemplo, de transtornos que envolvem neuroatipicidade, coisas nesse sentido, que não é explícito, mas que as pessoas deduzem, A pessoa se transforma, estigmatizada, se transforma numa desacreditável. Eu queria trazer esses elementos, desacreditado e desacreditável, para a gente entender uma coisa, Essa coisa da feminilidade, se você está num ambiente de mulheres socializadas a partir de um ideal de feminilidade de classe alta, que é compatível com esse ideal geral de feminilidade, principalmente da mídia, e tá lá você, uma filha da classe trabalhadora, você vai ser desacreditável ou desacreditada enquanto uma mulher feminina. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido.
Participe da comunidade do Colunas Tortas, tenha acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Essa coisa da energia feminina, ela não vai passar por você, basicamente, porque desde a infância você não incorporou a conduta feminina, provavelmente você nem tem condições materiais para isso, e depois de adulta, depois de ter se formado, de ter incorporado condutas sociais, de ser em sociedade de uma maneira específica, ao ser perto de pessoas que de repente incorporaram essa feminilidade, que provavelmente são pessoas de uma classe específica, de grupos específicos, você vai ser desacreditada, não vai ser entendida como aquela que faz parte do grupo, que merece ser tratada como uma igual. Então essa coisa de deixar de lado a feminilidade não é só deixar de lado, não é só se submeter à ideia de que nunca será alcançado a feminilidade porque sofreu muito na vida. Não se trata disso. Você pode não ter sofrido nada na sua vida, ainda assim você não vai ser feminina desse jeito. Você pode de repente ser reconhecida como feminina por outras pessoas que são os seus iguais ali da classe trabalhadora, de repente. Só que não é dessa feminilidade que os grandes referenciais da mídia estão sempre puxando, não é daí. O que te faz não conseguir alcançar o ideal da feminilidade não é o sofrimento da tua vida, não é isso, mas é o fato de você ter, às vezes, uma cor específica, pertencer a uma classe específica e, por conta disso, ter tido uma socialização, a internalização de condutas muito específica que não bate com esse ideal. Entende o que eu quero dizer? Não é porque você sofreu muito que você deve desistir da feminilidade. Você deve combater a feminilidade porque ela não existe enquanto algo fixo. A feminilidade existe enquanto um ideal construído para que você consiga ter, eu não digo assim, não é um objetivo, mas o resultado desse ideal construído é que se tenha um espaço específico em que há as mulheres de verdade, as mulheres ideais. O mesmo vale para a masculinidade, né? Há um espaço específico em que os homens de verdade estão ali colocados. Os homens da masculinidade hegemônica estão ali inseridos também. Isso, obviamente, cria hierarquias sociais, evidentemente cria hierarquias sociais, e isso dificulta o acesso a determinados lugares e posições, a depender da mulher que você é ou do homem que você é. Então a energia feminina nunca vai passar por você, porque basicamente essa energia, ela faz parte de um tipo de privilégio, de um tipo de capital simbólico que é de poucas pessoas muito específicas que podem se relacionar com isso. E muitas vezes a gente nem tem os critérios para entender o que é ser mulher de verdade, ser homem de verdade, por exemplo, num espaço, numa cultura específica, porque a gente não chegou nem perto disso para saber, tudo bem?